Vamos então começar 2.4 iluminação, o item 1, necessidade. Nós estamos na questão 218. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos, dos adeptos, é a necessidade imediata do espiritismo? De modo algum, coloca Emmanuel. De modo algum. A direção do espiritismo, na sua feição de evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano precário e perecível. Antes de qualquer esforço humano precário, perecível, a direção do espiritismo, na sua feição de evangelho redivivo, de trazer o evangelho como ele era na sua primitividade, como ele era há 2000 anos atrás, quando Jesus trouxe os seus ensinamentos. A necessidade imediata dos arraiais espíritas, dos acampamentos espíritas, é a do conhecimento e aplicação legítima do evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. Então, a necessidade imediata das nossas reuniões, dos nossos grupos, dos nossos centros espíritas, é o conhecimento e a aplicação do Evangelho. Conhecer o Evangelho, conhecer os ensinamentos, a Boa Nova, os ensinamentos do Cristo e aplicá-los. Esta é a nossa função, essa é a parte mais importante que nós temos a realizar. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. O que ele está colocando aqui? Vamos lembrar da questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho coloca de fazermos um balanço todas as noites. Todas as colocações dele é um método de estudo. Ele era metódico, era disciplinado. É isto que o Emmanuel está colocando, o trabalho de cada um na iluminação de si mesmo, porque nós estamos aqui para trabalhar o nosso desenvolvimento, a nossa iluminação. Deve ser permanente e metodizado, disciplinado. Nós temos que ter um método, seguirmos esse método com disciplina e perseverança. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornece as luzes interiores somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. Tem muita gente que vai na casa espírita, vai num centro, porque acha que vai ver materialização, fenômeno, vai, Não. A casa espírita, o propósito maior da casa espírita é a instrução. São os cursos, são as palestras, são os seminários, para que nós possamos aprender, para que nós possamos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo para nossa evolução, para que possamos caminhar de volta para o Pai. E aí ele coloca, os fenômenos acordam, os fenômenos sacodem, faz as pessoas, nossa, espírito existe. Mas isso não traz nada para ninguém se não estudar, se não aprender, se não for em busca dos ensinamentos. E como ele coloca aqui, os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornece as luzes interiores, que é o que é importante, a iluminação interior, o desenvolvimento, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. Grande esforço, trabalho individual. A palavra dos guias e mentores do além, do plano espiritual, ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifícios e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. O que é uma renúncia santificante? É sem cobrança, é sem reclamação, é sem esperar nada do outro, é nem esperar nenhum muito obrigado.
Nos trabalhos espíritas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Eu vou repetir a pergunta. Nos trabalhos espíritas, onde poderemos, aqui eu li errado, né? Onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Eles continuam na mesma pergunta. Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Ele responde: numerosos filósofos hão compendiado, resumido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, e toda vez que o Emmanuel coloca todavia, mais contudo, a gente espera que lá vem chumbo, né? Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Então ele coloca: numerosos filósofos hão compendiado, estão resumindo as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Porque é primeiro filosofia e ciência. A religião os homens criaram depois. A ideia quando Kardec trouxe a terceira revelação não era uma religião, muito pelo contrário, é ciência e filosofia. Todavia, para a iluminação do íntimo, para que a gente aprenda, para que a gente se eleve, se ilumine, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, a boa nova, o Evangelho do Mestre, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo e seus valores cristãos não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo, desde que o mundo é mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres, mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Mas a obra definitiva do Espiritismo, o propósito da terceira revelação, as revelações que os Espíritos trouxeram. Eles não fundaram uma religião, eles trouxeram esclarecimentos filosóficos e científicos. Então, mas a obra definitiva do Espiritismo é da edificação da consciência profunda, edificação da nossa consciência, da nossa modificação, do nosso melhoramento dentro do Evangelho do Cristo. Perdão. Através do Evangelho de Jesus. É que nós, colocando em prática, estudando, aprendendo, conhecendo e colocando em prática. Se não colocar em prática, não vai adiantar nada. Perdão. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo, nas impressões, nas lembranças, nas coisas que nós guardamos dentro de nós. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Então, nós poderemos ter mensagens comovedoras de
de espíritos desencarnados, de mentores, de familiares, cartas comoventes, como a gente viu as cartas, né? As cartas para as mães que o Chico escreveu, psicografou, maravilhosas. Mas é o que eles estão colocando aqui. Isso vai ficar marcado dentro das nossas lembranças, das nossas impressões. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário e ação, junto da vossa personalidade. Então, são mecanismos, são formas de nós obtermos conhecimento e sermos cutucados para buscarmos o Evangelho. Porque só o trabalho de autoevangelização, só o trabalho do conhecimento do Evangelho, do autoconhecimento e da aplicação do Evangelho no nosso dia a dia, isto é que é autoevangelização, é firme e imperecível, é indestrutível, nos acompanhará pela eternidade, porque nós somos eternos. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar. O aprendizado, o entendimento e a prática desses aprendizados e desse entendimento nas 24 horas do dia pode nos iluminar. Engrandecer e redimir o espírito. É fazer com que a gente possa apagar, né, os nossos erros. Eu não gosto da palavra pecado, embora Pedro tenha colocado que o amor encobre a multidão de pecados. Nós vamos nos redimindo através da nossa mudança, da nossa transformação, quando nós aplicamos essa mudança e essa transformação no dia a dia em prol do outro, através da fraternidade, da empatia, né, da nossa amorosidade, do nosso amor ao próximo. Porquanto, que ele coloca aqui, né? Porquanto depois de vossa edificação, com o exemplo do Mestre, depois que nós edificarmos em nós um homem novo, uma mulher nova, né? Porque aqui é o homem no sentido de humanidade, o homem novo, com o exemplo do Mestre, colocando em prática, tendo o Mestre como modelo e guia, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Porque Jesus colocou, busqueis a verdade, e a verdade vos libertará. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? O Emmanuel responde: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Ser ateu é uma crença. Ser materialista é uma crença. É algo em que a pessoa acredita. Tudo aquilo que a pessoa acredita é uma crença. Se ela acredita que Deus não existe, é uma crença. Tudo é uma crença. Então, o que ele está colocando? Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. Não é a crença nisto ou naquilo que vai modificar alguma coisa. É o nosso esforço em aprender, o nosso esforço em entender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo, do nosso modelo e guia, do nosso irmão mais velho. O que crê apenas admite. Admite que aquilo é verdade. Admite que conhece. Admite até que acha bonito. Isso não quer dizer que ele está se modificando nem colocando em prática. Então, o que crê apenas admite. Mas o que se ilumina vibra e sente. Por que o que se ilumina vibra e sente? Porque ele se modificou interiormente. E isso muda a frequência, por isso vibra. Ele sente a modificação nele, a transformação nele. Por quê? Porque está ascendendo, está subindo, está se elevando para voltar, né, para a casa do Pai. Então, repetindo aqui. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro
é o que crê, né? Depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo, que se ilumina, é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Bastante luz no seu interior, através do seu conhecimento, através da sua modificação, para que possa passar pelas provações, as provas difíceis que nós temos aqui nesse planeta. É por essa razão que os espíritas sinceros, de novo o Emmanuel faz uma colocação à parte, os espíritas sinceros, porque tem os da boca para fora, tem aqueles que estão atrás de maravilhas e fenômenos, tem os iludidos e que iludem, né, vão vender ilusão, que são os que mais atrapalham o espiritismo, é o espírito entusiasmado, né, aquele que acha que descobriu a pedra filosofal. Porque o verdadeiro espírita, como coloca o Kardec, é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. Repetindo aqui. É por essa razão que os espíritas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor e o trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Então, o que ele está colocando aqui? Quando ele diz que nós temos que ter, né? Não adianta, pode acreditar no fenômeno, pode ver, achar bonito, pegar as psicografias, ler, replicar na internet mensagens que o Divaldo traz, que o Chico trouxe, mas para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, como verdadeiro espírita, como espírito sincero, a obrigação primordial é o esforço. Como Kardec coloca, o esforço para transformar, modificar as suas más tendências. O amor ao trabalho íntimo, ao trabalho interior, ao trabalho exterior também, de ajuda, de socorro ao próximo, não só com cesta básica, sopa, roupa, mas com o ombro amigo, com a disposição de se fazer presente para auxiliar, dar de si mesmo, que é a verdadeira caridade. Então o amor é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida. É como nós enfrentamos as provas da vida, principalmente as provações, as provas mais difíceis. O sacrifício de si mesmo, o altruísmo, a renúncia, se sacrificar pelo nós, se sacrificar pelo aprendizado, para colocar em prática os ensinamentos do Cristo, porque são fáceis de entender, mas são difíceis de se colocar em prática. De modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo. Qual que é a exemplificação dele? Amai-vos como eu vos amei. E ele nos ama muito. Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Tem uma paciência infinita de esperar o nosso tempo de aprender. É sim o nosso irmão mais velho que muito carinhosamente nos acompanha, torce por nós e deixou seus ensinamentos para que nós pudéssemos fazer o que ele fez naquela época e ainda mais, porque ele continua o aprendizado dele, nós também vamos chegar a fazer o que ele fez, usar 100% esse corpo, essa mente, capacidade desse que esse corpo tem neste planeta, e continuaremos o nosso estudo, continuaremos o nosso aprendizado.
Por isso que ele diz, o sacrifício de si mesmo, de modo de entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes compete no mundo. Todo tipo de trabalho que nos compete no mundo. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço, no círculo da vida. Então, o homem não pode abrir mão da razão, porque a razão é que nos faz analisar, que nos faz entender, que nos faz juntar as nossas experiências para criar em nós o nosso aprendizado para a nossa transformação. Então, é certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço, no círculo da vida. Contudo, faz-se necessário considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. Por quê? Porque nós usamos a razão para justificar os nossos erros. A gente não usa a razão para justificar o erro do outro e perdoá-lo, e entender que ele está na marcha, na jornada, caminhando para o aprendizado, exatamente como nós. Não, nós usamos a razão para justificar os nossos erros. Por isso que ele diz, faz-se necessário considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. Temos plena confirmação desse acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, o livro é de 1940, ainda agora não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Vamos lembrar que em 1940 estava tendo a Segunda Guerra Mundial no continente europeu. Ela foi acabar em 45. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ainda agora, essa mesma razão tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Mais que em toda a parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realizações. Aonde ele está falando? Na Europa. Se elevou às mais altas culminâncias de realização, de conhecimento, de ciência, de aprendizado. E todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento. Esse conhecimento foi desequilibrado pela ausência do sentimento. Ressuscita a selvageria e o crime, embora o Fausto da civilização, da felicidade, de toda a felicidade, de tudo que o conhecimento, a ciência, a tecnologia pode trazer, esse conhecimento fica desequilibrado pela ausência de sentimento, de elevação moral, as duas asas, que a gente vive falando. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, 1940, ali no começo da Segunda Guerra Mundial, reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve voltar-se para Deus como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração. Porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Somente na reeducação sentimental dos nossos corações, transformar as nossas emoções em sentimento, e este sentimento vão nos ajudar na nossa evolução moral. Porque aí nós temos a intelectual, a científica, a outra asa é o amor, é a moral, é o desenvolvimento espiritual, para que possamos levantar voo. Que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão
da verdade. Esse é o chamado toque da alma. A sinceridade e a boa vontade se unem, né, se irmanam dentro de um coração. A sinceridade e a boa vontade para consigo e para com o outro. A sinceridade consigo mesmo no autoconhecimento para a transformação. A sinceridade com o outro, mostrando ao outro que nós estamos no caminho exatamente como ele, trabalhando junto ao outro para o nosso auto-perdão e automaticamente para o perdão do outro. Então, quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro do coração, faz-se no santuário íntimo, né, no templo interior, no céu, porque o céu está dentro de nós, a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma, essa luz interior, essa compreensão da verdade. Impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, na razão e na lógica que a materialidade, né, que o capitalismo, o materialismo, o ateísmo trazem para o mundo. Então, esse é o chamado toque da alma, impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo ou nas expressões negativas das instituições provisórias da matéria em todos os sentidos. Então, esse toque da alma fica impossível para aqueles que estão ligados ao materialismo, à busca do poder, à busca do ter coisas, ser aquilo que não é, buscar aparentar o que gostaria de ser, mas não é, a hipocrisia, quer dizer, tudo isso vai nos afastando cada vez mais da iluminação, da verdade, do caminho que nos leva ao crescimento e à elevação. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação. Quer dizer, tem um determinado tempo na vida, né, para ele se entregar, é aos 40, aos 50, aos 60, aos 20, né, onde ele vai ter mais probabilidades de êxito no trabalho de iluminação? É uma pergunta interessante. Existe uma determinada hora ou não? É a pessoa que faz a hora? O Emmanuel responde: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante, porque nós temos uma única vida e temos várias existências, que são as encarnações que nós temos aqui. É um aprendizado constante e nós vamos acumulando esses aprendizados, vamos acumulando também os preconceitos, né, os erros, as burradas, vamos levando nas costas tijolos, né, de ideias e preconceitos que trazemos conosco, que não vai servir para nada, mas a gente carrega nas costas, às vezes encurvado, e não consegue nem se levantar, mas carrega os tijolos da ignorância do passado e não consegue se libertar dele, porque precisa de conhecimento para se jogar fora um monte de bobagem, de besteira que temos no nosso interior, principalmente ideias preconcebidas, né, os preconceitos. Então, o que ele está colocando aqui: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante, através do tempo, através das reencarnações, né? Nós estamos sempre aprendendo. Nós fazemos a nossa hora. Não importa a idade que se tenha, hora que dá o estalo, eu vou mudar. A partir de agora eu vou fazer tudo diferente, não importa a idade que se tenha. A partir dali começa a mudar as coisas. Se pode ter 20 anos desencarnar, pode ter 90 anos desencarnar, vai continuar na próxima encarnação. Da onde partiu, se foi um aprendizado verdadeiro, uma vontade mesmo de verdade, vai continuar o seu aprendizado. O importante é começar. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. É o que nós estamos falando aqui, é o que o Emmanuel né, tá aqui. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos no capítulo das noções evangélicas, e o idoso não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria.
Então os pais têm obrigação de começar os ensinamentos, de brotar na criança, principalmente na primeira infância, que vai até os 7 anos, as noções do Evangelho do Cristo, da Boa Nova, dos ensinamentos do Cristo, para que esta criança possa buscar em si depois o caminho da sua elevação. E ninguém pode ter a idade que for, pode alegar a idade ou o cansaço para começar qualquer coisa que seja, porque nós vamos continuar na nossa próxima reencarnação aqui. Porque hoje, aqui agora, eu estou preparando o meu futuro. Eu estou preparando não só o meu futuro nesta encarnação, mas principalmente o meu futuro na próxima, através do que eu estou plantando hoje. Porque eu posso colher amanhã, mas eu posso colher só na próxima. Vai depender do que eu estou plantando. Então é o que ele está colocando aqui. Que o idoso não tem o direito de alegar cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. É certo que as aquisições de um idoso em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como as de um jovem em função de sua instrumentalidade sadia, fisicamente falando. O idoso vai ter mais dificuldade às vezes para ler, para entender, para estudar, mais dificuldade do que um jovem que está ali com toda o leque aberto para o seu estudo. Mas isso não tira o mérito daquilo que ele aprender e daquilo que ele estudar. Então vamos lá. Os homens... é certo que as aquisições de um idoso em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como as de um jovem em função de sua instrumentalidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor a experiência da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando que, se a idade avançada é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. Então, se a idade avançada dificulta, porque está terminando aquela experiência, ele tem toda a alvorada, toda a nova experiência da nova vida que vai começar na próxima. Então, sempre é tempo para aprender, para estudar. As almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? E ele responde: nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores, e a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Então, nós vamos firmar o que nós aprendemos através da reencarnação. Nós vamos provar que aprendemos verdadeiramente através da reencarnação. Nós vamos passar nos exames, ou seja, passar na prova. Nós aprendemos aqui encarnados. E nós vamos aqui encarnados passar pelas provas para podermos passar adiante. E aqui nós vamos ver na questão 175 do Livro dos Espíritos, exatamente essa explicação de que todo esse aprendizado, ele se firma, ele se fortalece na Terra, ou em outro órgão, mas na reencarnação. Então, no 175, Kardec pergunta: há vantagem em voltar a morar na Terra? Eles respondem: nenhuma vantagem particular, a menos que se venha em missão. Então, certamente se avança nela como em outros mundos. Então, a Terra em particular tem alguma vantagem? Não. A gente avança na Terra como em outros mundos. Aí na mesma pergunta o Kardec continua: não se seria mais feliz permanecendo espírito? Que é uma pergunta que muita gente faz, né? De uma certa forma é o que está colocado aqui nessa pergunta. A gente não seria melhor se ficar só no mundo espiritual, aprender lá e crescer lá? Os espíritos respondem: não. Não. 2 vezes eles não, não. Ficar-se-ia estacionário quando o que se quer é avançar para Deus. Se ficarmos no mundo espiritual, ficaríamos estacionados. Por quê? Porque o que nós temos lá
no nosso entorno, a gente para saber se a nossa modificação no plano espiritual é nossa ou é pela influência dos outros, pela influência do lugar, a gente só tem essa resposta quando reencarna e prova que aprendeu de verdade. Haja vista o livro Os Mensageiros. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. O livro Os Mensageiros nos mostra os irmãos que são médiuns ostensivos, que se prepararam, que reencarnam com uma missão, que reencarnam com trabalhos fantásticos para ser feitos e enfiam o pé na jaca. Não realizam nada do que tinham para fazer e aí, o que é pior, agravam os seus problemas, saem da Terra piores do que entraram. Por quê? Porque era um conhecimento de verniz, de sociedade, um verniz só. Tudo aquilo que eles acharam que tinham se modificado ali no plano espiritual era mais por influência do plano, influência dos outros, do que verdadeiramente para eles. A hora que entrou o esquecimento, para provar que tudo que eles aprenderam, eles iriam colocar em prática, que eles se mudaram, eles provaram para eles e para os outros, mas principalmente para eles que eles não mudaram. Era só uma questão de estar ali influenciado pelo meio. No momento que esqueceu tudo e tem a oportunidade de fazer do jeito que quer, faz da pior forma possível. É o que a gente vê lá nos Mensageiros. E aí nós vamos também ver a questão 230, quando Kardec pergunta, o espírito, isso aqui, gente, é o livro dos espíritos, tá? Questão 230. O espírito progride no estado errante, né, erraticidade, que é quando nós estamos no plano espiritual aguardando para encarnar na Terra. Eles explicam, pode melhorar muito, a gente pode melhorar muito no plano espiritual, então pode melhorar muito, sempre segundo sua vontade e desejo, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias adquiridas, é no reencarne, é na existência corporal, através do princípio do esquecimento, porque é o esquecimento de tudo que faz com que a gente prove verdadeiramente o que está no nosso íntimo, o que nós aprendemos de verdade. Então, repetindo a última questão deste item, nós estamos parando aqui, que é 224, as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si própria, se continua no serviço da iluminação de si próprio no plano espiritual. Nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço, a comprovação do que aprendeu. Então é extremamente importante a reencarnação no mundo, seja na Terra, seja em outro planeta, mas a reencarnação para provarmos o que aprendemos, passarmos nas provas, né? Passarmos nos exames. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver o trabalho. Até lá!